Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário você está vendo, de onde você está vendo, mas seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso canal Overflow, onde a gente vai transbordar na sua vida. E o transbordo de hoje é sobre um filme extraordinário, que é o nome do filme. É, esse filme realmente é um filme fantástico. Acho que ele toca muitos pontos que a gente não percebe, mas a gente também atua dessa forma na nossa vida, né? Então é um filme que vale muito, muito a pena ser assistido. E a gente vai compartilhar hoje aqui alguns códigos, algumas coisas que nós aprendemos desse filme. Em inglês ele se chama Wonder, em português é Extraordinário. Sharon, É. Tiara, gostariam de começar falando alguma coisa? Ah, Eu vou, fala. eu vou começar contextualizando todo mundo aqui e alerta para spoiler porque eu sou dessas. O filme, só para te basear, é uma história de um menino que nasceu Uma diferente, deficiência? com uma Isso. deficiência. E, Gravíssima, né? Na face, né? é, então tá claro, então assim, e aí no decorrer, o que a gente vai, só para contextualizar mesmo, é a história desse menino na dinâmica na família, dinâmica dele sendo inserido na sociedade e um olhar diferente para o diferente, né? Então, assim, só para contextualizar, tentando não dar spoilers um pouquinho. Não é tão spoiler, porque é um filme antigo, né? Spoiler É, seria um lançamento aqui, né? Mas a gente vai contar a história e vocês depois vão assistir. É diferente, né? Então, você tem que assistir mesmo, escutando o que a gente vai falar aqui. É imperdível esse filme, é muito bom mesmo. Sim. E eu queria compartilhar, acho que esse filme dá para a gente perceber várias coisas que acontecem na vida, né? Acontece no cotidiano. E, por exemplo, a comunicação da mãe com a filha. A mãe pensa que tá tudo bem, para a filha não tá, porque a mãe dá uma atenção para o menino e a filha acaba aceitando isso e não conversando com a mãe sobre certas coisas. E isso acontece muito na nossa vida. A gente aceita certas coisas sem conversar, sem questionar, sem perguntar, sem expor o nosso sentimento. Para aquela mãe, estava tudo certo com a filha. Ela não pensou que a filha estava passando em dificuldade. E a filha pensava que a mãe só dava atenção para o menino, que é o que realmente passa no filme, né? A mãe é Na focada verdade, ela muito. foi deixada para escanteio. Os pais Isso, achavam que ela era normal, ela não tinha problema, né? isso. Então ela foi deixada de escanteio mesmo. E aí cabe uma comunicação, né? Acho que faltou. Eles tinham uma comunicação na hora da janta ali, apesar de parecer uma comunicação, mas era uma comunicação muito superficial, né? Tipo, o que aconteceu no seu dia? Foi tudo bem? Como foi? É porque se você não quer falar, né? Eu achei que esse filme mostra a família assim muito forte. A família deles era muito Sim. forte, né? Que mostra outras famílias diferentes. E a família deles eu achei Foi assim estruturada, né? É legal, uma família né? estruturada com pai, Estruturada, o com pai, a mãe. mãe, filho, cachorro, enfim. E eles, naquele momento do jantar, era o momento da conversa da família se reunir. Porém, se você não se abre, se você não fala nada, não vai resolver nada, né? E Então, o filme, da metade para o final, mostra o que cada um pensava, né? Achava, né? E, e depois, no final, que as coisas foram, né, se resolvendo. e isso é uma coisa muito complicada na nossa vida, né? O achismo. Quando a gente não Sim, tem certeza de alguma coisa, para isso que servem perguntas, né? Por isso é muito importante perguntar, principalmente quando a gente tem um filho, perguntar como tá, como estão as coisas, ter um tempo individual com esse filho, que é o que exatamente. que é o que essa menina
sentia Precisa. falta, né, com relação à mãe. Ela não tinha esse tempo individual com a mãe. Então, todos nós fomos criados na individualidade. Então, a gente tem momentos íntimos na individualidade. Na individualidade com cada um. Por exemplo, nós temos um momento íntimo com Deus na individualidade, não no coletivo. E é a mesma coisa com os filhos. Nós temos que ter momentos íntimos com os filhos na individualidade, não Sim. no coletivo. Porque o que que acontece na dinâmica da família? Primeiro, aqueles pais eles estavam fazendo o melhor deles. Então, aonde está o seu foco? E é normal, durante a dinâmica da família, quando um da família, um dos filhos, eles têm algo especial, porque eu não vou falar que é uma deficiência, porque algum lugar tudo faz sentido. Quando tem algo especial, o olhar volta para aquele filho, que pode ser ali tinha uma questão física, né? Pode ser também, às vezes, numa família que tem alguém com drogas, né? E o que que acontece? O filho que não, um dos filhos mais conscientes, eles começam a não dar problema para a família, porque ele já sente a dor dos pais, porque já estão sobrecarregados. E aí eles vivem em questão dessa situação. Nem mesmo a menina sabia o que que ela precisava. E isso, até dentro da terapia, a gente chama que é a síndrome do filho do meio, que assim, o mais velho é isso, o caçula é aquilo, o do meio está sem localização, né? Então, assim, é uma dinâmica da família. E uma coisa legal desse filme é que dá para a gente modelar como usar cada situação para ensinar. Por que eu estou assistindo esse filme? O que eu posso ensinar? Né? É a comunicação, é falar, filho, olha, vi como é importante falar, senão eu não vou entender. Olha, desculpa, eu não conversei, eu posso fazer diferente. Então, assim, a gente pode usar a história, que é na programação neurolinguística a gente fala, quando eu estou em primeira pessoa, eu estou sentindo minhas emoções. Quando eu assisto um filme, eu estou assistindo em segunda pessoa, então eu estou vendo a situação fora. Mas às vezes aquela situação faz parte da minha realidade e eu posso falar sobre o personagem. Porque quando eu falo em segunda pessoa ou em segunda pessoa é como se eu falasse, se eu estivesse conversando com o Fernando e falasse para ele, ó, você fez isso. Mas quando eu falo que o menino do filme, que é essa terceira pessoa, eu posso dar o exemplo, curar o outro, conversar sem mexer no emocional. E eu acho que isso é muito legal da modelagem de filmes, de livros. Eu posso falar sobre o personagem que era egoísta no filme, né? Porque assim, aquele menino a gente viu que em alguns momentos ele sofreu uns bullying muito forte, né? Sim. Outra parte do filme fala muito da amizade e ser gentil, né? Com todo mundo. Com quanto a amizade é importante, né? E quanto você ser gentil, você se colocar no lugar da pessoa, né? É importante. E Falou muito dessa parte, né? No começo do filme. uma coisa que eu tirei muito, muito desse filme para mim é que, assim, no final, o menino, ele para de usar o capacete, né? Ele para de usar as coisas. E eu fiquei ponderando por que, né, isso aconteceu. Na verdade, ele entendeu a autoimagem, deu a identidade dele. Ele viu que a parte dele mais importante, digamos, e que as pessoas tinham que conhecer, era a identidade dele. E muitas vezes na nossa vida, nós ficamos escondidos atrás de um capacete, né? Nós nos escondemos, nós temos medo de falar com as pessoas, nós temos medo de nos expor. Por quê? Porque ainda nós não ativamos a nossa identidade. Nós não sabemos quem nós somos. E aí acho que quando pega isso de quem nós somos, é onde as coisas começam a mudar na nossa vida, né? Quando a gente entende essa parte. E aí é interessante porque o outro pode te achar incrível, mas a gente tem duas formas de comunicação, né? De entendimento de como o nosso cérebro funciona. Uma é quando eu pego as opiniões externas e aí eu acredito nessa. Tem outras pessoas que aí assim você pode
morrer de falar que a pessoa é bonita, é inteligente, é talentosa, mas se ela não se convencer, então é do externo para o interno. E aí também tem pessoas ao contrário, que ela acredita tanto na opinião dela que ela não escuta o de fora. Esse perigo é da pessoa ser arrogante, não aceitar opiniões, Tem que achar esse equilíbrio aí, né, Tiara? achar esse equilíbrio, tipo assim, quem eu sou. Mas é interessante porque ali no filme teve momentos que os de fora fizeram bullying e não atingiu ele, e tinha momentos que os de fora amavam ele e a E questão protegido. era ele com ele. Sim. Até na hora que ele atingiu o equilíbrio, que eu vejo bem claro naquela hora que chama ele no palco, né, que para mim foi a grande lição do filme, né, que ele quer a gentileza gera gentileza, que todo mundo está passando por uma catástrofe na vida, né, e então seja gentil, porque para mim hoje assim, quando a pessoa, pior a pessoa parece ser, a que é mais ranzinza, a mais chata, é que ela tá botando para fora um veneno que tá circulando no corpo dela, uns hormônios, né? Tipo, o louco que tá dentro dela. Imagina, ela só tá exteriorizando. Se você fica chateado, quer dizer que foi na sua ferida, então os dois têm que se autocurar ali. Mas se a gente olhar, tem até um discurso, acho que do Elder Bedner, não, do Elder Arwin, que falava, ele fala assim: olha para todas as pessoas como se ela estivesse passando por sérios riscos de vida, por sérios perigos. 95% das vezes você vai acertar, porque as pessoas estão machucadas, vêm de gerações machucadas, vêm de... O menino, para mim, ele tinha aparência, às vezes, machucada, do jeito que a gente tá por dentro, entendeu? Então, assim, vamos... E para mim foi essa grande lição. Todo mundo tem desafios diferentes, né? O dele era com a imagem dele. Ele passou por 27 cirurgias. Uma criança passou por 27. Não é fácil, ele sofreu muito. E esse era o desafio dele, a imagem dele, né? Ele tinha todas as funções normais, era um menino, era muito inteligente, não vou dizer que Mas, era um gênio, mas sim, ele sim. era acima da média. Mas todo mundo passa por desafios. Todo mundo está passando por um perrengue no momento. Todo mundo. Não adianta. Não adianta. Meu vizinho tem a casa mais bonita, tem um carrão, tem. Você não sabe da vida do outro, né? O filme fala disso. Você não sabe. Não julgue, não trate diferente, porque todo mundo está no mesmo barco. Todo mundo passa nessa vida para ter dificuldades para crescer, né? Então, seja gentil, né? Acho que essa foi a mensagem do filme. E o interessante no filme é que você vai perceber que os outros começaram a aceitar ele quando ele começou a se aceitar. Legal. Se Os outros, posicionar, né? os outros só passaram a defender, a ser amigo dele, quando ele começou a aceitar ele mesmo da forma que ele era. Claro, ele teve um amigo e uma amiga forte primeiro, que ajudou ele a entender quem ele era. E por isso é importante ter amigos reais próximos da gente, né? Porque Uhum. esses amigos fizeram entender quem ele era. Aí, a partir do momento que ele entendeu quem ele era, ele começou a externar isso, os outros começaram a ver ele de uma forma É que, na verdade, e diferente. eu acho que também a gente pinta, né? Porque, assim, se eu tenho um relacionamento, do jeito que eu falo quem é a pessoa compra a minha ideia. Então, ele estava vendendo a ideia de quem ele era. Né? Sim, Se é eu isso sou mesmo. retraído, a outra fala assim, nossa, essa pessoa é grossa, porque ela, na verdade ela não está sabendo fazer algo. Mas a gente fala quem é. Pega assim, pega alguém e testa. Começa a falar mal dessa pessoa. Nossa, a pessoa é grossa. O outra pessoa nunca nem ouviu falar, já fica com Nem viu, ódio, já odeia a pessoa. não é? Mas se você fala É. assim, nossa, como é maravilhosa, olha só, que faz, é a mesma pessoa, você só está olhando diferente. O outro já compra a história diferente. Então, E a ele sua contou a história atitude, sobre né? ele. Principalmente, ele estava mostrando a atitude dele de derrotado, de que ele era feio, de que ele não conseguia nada. A partir do que ele mudou, ele tirou aquele capacete, ele foi para a vida, as pessoas começaram a enxergar mais do que somente a face E dele. é essa outra Começaram a enxergar dica, quem né? ele era. Quem você é, quem eu sou. Como que eu vou me posicionar diante da vida?
que é a derrotada, aquela pessoa que está na escassez, ou que não tem dinheiro, ou a pessoa que já conquistou, que já andou, que tem orgulho de si. Então, Sim, essa fala do Fernando foi bem legal. Tipo, que modo que eu vou para a vida? Que modo eu me posiciono para o outro me enxergar? Uhum. é isso aí. Isso Então aí. tá, gente. Então, É. assistam o filme. É um filme que assistam com seus filhos, assista com a sua esposa, assista com a sua namorada, assista com quem for. Mas, e se Está não tiver ninguém, assiste sozinho, sozinho que é também. bem emocionante. Mas assiste, é um filme que vale a pena ser assistido e vale a pena você pegar essas coisas para a sua vida, tá? Como que você está indo para a vida? Como que você se mostra perante os outros? A forma que você se mostra é a forma que eles vão te ver. É uma forma que você pensa sobre você, né? Isso. Então ativa a sua identidade E ativa e também sai o para a vida. sininho, né? E ativa o sininho também. Se inscreve, dá um like pra gente, escreve o que você achou do filme e que filme você gostaria que nós estivéssemos aqui conversando sobre. Te aguardamos lá nos Um grande comentários. abraço. Até. É.